E dando continuidade, então, ao nosso painel, e cumprindo o horário, agora já está presente na mesa, e com muita honra, eu concedo-lhe a palavra, o desembargador Jorge de Oliveira Vargas, querido amigo, né, grande professor também nosso, grande professor, que discorrerá acerca do julgamento por equidade. Desembargador Vargas, eu desde logo concedo a palavra a Vossa Excelência com muita honra. Esse aqui. Bem, boa tarde a todos. Na pessoa do nosso desembargador-presidente, desembargador Xisto, cumprimento a todos os participantes deste seminário Conexões entre Filosofia e Direito do Mundo Atual, e agradeço também ao colega Cleito Maranhão pelo convite de aqui estar participando. Meu tema é julgamento por equidade. O professor Zumar Fachin, quando discorre sobre a textura filosófica da nossa Constituição, destaca a importância da contribuição dos valores primordiais que têm assento constitucional, tais como a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais, o Estado democrático de direito, ao qual o professor Clemerson Merlin Cleve identifica como Estado de justiça, ao dizer o Estado democrático de direito vai além do Estado de direito, é um Estado de justiça. É por isso que ao judiciário incumbe, além de dirimir conflitos de interesses, distribuir justiça. O pluralismo político, que garante o direito das pessoas serem diferentes e respeitadas por suas diferenças, ou seja, consagra o direito à diversidade, a busca à felicidade, a igualdade material, que consiste no tratamento desigual aos que são desiguais, visando a diminuição das desigualdades. O direito à vida, à liberdade, dentre outros. Dentre esses outros, podemos destacar o direito às leis justas e à fraternidade. Ainda citando o professor Clemerson, ele defende que, diante dos termos do artigo 3º, inciso 1º da nossa Constituição, cujo objetivo é construir uma sociedade livre, justa e solidária, réplica, todos nós sabemos, do triângulo da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, toda lei injusta, repito, toda lei injusta, na dicção do professor Clemerson, é inconstitucional. Diferentemente do que dizia Hans Kelsen, que não importava se a lei era justa ou injusta, moral ou imoral. Sendo lei, teria que ser cumprida. Hoje, sabemos todos que o direito e a moral se encontram principalmente na administração pública, como consta do artigo 37 da nossa Magna Carta. E também da ação popular, não é? Que todo o direito vem do povo, e na ação popular eu posso discutir não apenas a legalidade do ato, mas também a moralidade ou não do ato administrativo. Bem, o princípio da fraternidade, ele é pouco estudado entre nós, mas ele é o regulador de outros dois, o da liberdade e da igualdade. Nós estudamos sempre liberdade e igualdade, mas esquecemos de estudar o princípio da fraternidade. E ele tem uma importância vital, porque ele tem que estabelecer o equilíbrio entre esses dois princípios. Porque na prática do direito à liberdade, podemos chegar ao arbítrio do mais forte, em nome da liberdade. E também, em nome da igualdade, pode-se chegar a algo que degenere em igualitarismo opressor, porque todos nós sabemos que ninguém é igual. Conforme conclui Carlos Augusto Machado, ao escrever o pós-fácil da obra
do professor Reinaldo Soares da Fonseca, obra intitulada O Princípio Constitucional da Fraternidade. Bem, o direito e filosofia nos levam a refletir sobre a transformação necessária para conseguirmos construir a sociedade que o Constituinte sonhou. Irei limitar-me ao princípio da justiça, que decorre do devido processo legal substantivo. Todos sabemos a diferença entre o devido processo legal procedimental, em que o juiz é a boca da lei, e o devido processo legal substantivo, em que o juiz é a boca da Constituição. E é aí que entra o julgamento por equidade. Mário Vargas Llosa explica o desapego às leis porque são, em regra, mal feitas, ditadas para favorecer interesses particulares e não ao bem comum. Na nossa Constituição Imperial, de 1824, já constava no seu artigo 179, inciso 2, nenhuma lei será estabelecida sem utilidade pública, ou seja, sem que tenha por finalidade o fim social. E ainda, na mesma carta, no artigo 173, havia a determinação que a Assembleia Geral, hoje esse papel é do Poder Judiciário, examine se a Constituição tem sido observada para prover como for justo. Antônio Manuel Espanha, ao tratar da lei como fonte de direito, ressalta que sua validade depende da sua justeza, qualidade daquilo que é justo. Destarte, as leis, para terem legitimidade, necessitam ser justas, atendendo ao interesse coletivo e servindo de instrumento para a diminuição das desigualdades. Pontes de Miranda, no seu tratado Ação Rescisória, já lecionava que a aplicação do princípio de que o juiz está sujeito à letra da lei o transforma num braço mecânico do legislador, braço sem cabeça, sem inteligência, sem discernimento. Infelizmente, há ainda uma grande distância entre os objetivos da Constituição e a realidade da sociedade brasileira. Nas palavras de Eros Grau, a lei, para a grande maioria da população nas sociedades latino-americanas, é um dado de pura abstração, inteiramente dissociado da realidade na qual imersa essa maioria. Em nada, diz ele, absolutamente em nada, contribui a legalidade enquanto apenas expressão formal do Estado de Direito para a alteração das condições sociais de existência dos economicamente desprivilegiados. Não se pode falar em equidade sem citar Aristóteles em sua obra Ética Nicômago, onde ele afirma que o justo é o equitativo. Nesse diapasão, Schein-Perman conclui que a equidade é um recurso que o juiz usa contra a lei, quando esta, aplicada rigorosamente, conduz a consequências iníquas. Na lição de Carlos Maximiliano, o conceito de equidade está na frase sumum jus, summa injuria, axioma jurídico que nos adverte contra a aplicação muito rigorosa da lei, que pode dar margem a grandes injustiças. Aqui não está no meu script, mas eu estou lembrado, estou aqui no plenário do órgão especial, de um julgamento muito polêmico em que o relator era o desembargador Xisto. E daí, muita discussão, que o desembargador estava julgando com o coração, não estava julgando de acordo com a lei.
E o desembargador Xisto falou, lembro até agora, daquele momento, sim, eu julgo sim, pelo coração. E eu lembrei que nós usávamos a toga anteriormente, por dentro era vermelho, por fora era preta. Preta, com base na razão, mas tinha o vermelho por dentro, que o julgamento tinha que ser também com base no coração. Não é só com base na razão. Claro que a razão tem que entrar, mas tem que entrar também o coração. Então, repito, na lição de Carlos Maximiliano, o conceito de equidade está na frase sum jus, sum injuria, axioma jurídico que nos adverte contra a aplicação muito rigorosa da lei, que pode dar margem a grandes injustiças. Hoje, o novo nome da equidade é a razoabilidade e também a proporcionalidade. Princípios que decorrem do devido processo legal substantivo e permitem que o juiz faça a interpretação corretiva da lei, conforme prevê o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse artigo 5º, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que antigamente se chamava Lei de Introduções ao Código Civil, é a aplicação entre nós do Código de Bustamante. O Código de Bustamante, que prevê, dentre outras situações, a possibilidade da interpretação corretiva da lei. Diz, então, o artigo 5º da Introdução das Normas do Direito Brasileiro: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. No mesmo sentido, o artigo 8º do novo Código de Processo Civil vai dizer: ao aplicar o ordenamento jurídico, notem, ordenamento jurídico, não é lei. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Devemos notar que o legislador não mais diz que o juiz julgará de acordo com a lei, mas sim de acordo com o ordenamento jurídico, do qual a lei é apenas uma parte. Não é mais suficiente, a lei não é o instrumento suficiente para nós julgarmos os conflitos. É o ordenamento jurídico que eu tenho que observar. Continua o referido artigo dizendo: observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, etc. Não significa dizer que a lei não deve ser observada, mas sim que ela, por si só, não é suficiente para se fazer justiça. Portanto, julgar por equidade é julgar observando não só a lei, mas também a proporcionalidade, a razoabilidade, a dignidade da pessoa humana, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum. Por isso, sempre é possível, ou melhor, necessário, nos julgamentos, levar-se em conta a equidade para que o excesso de legalidade não resulte em excesso de injustiça. O que importa concluir pela absoluta inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 140 do Código de Processo Civil, que limita sua aplicação apenas aos raros casos previstos em lei. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jorge Vargas, por sua brilhante palestra, pelos seus ensinamentos, como sempre, muito importantes para todos nós magistrados, né? Muito obrigado. E agradeço também a lembrança desse julgamento. Era uma situação, lembrei-me de uma lei inconstitucional em que servidores já tinham se valido dessa lei e já estavam nos cargos por mais de 25 anos.
E daí propus a modulação e houve uma discussão e acabou o colegiado aderindo a meu voto. Muito obrigado, desembargador Jorge. Dá licença, então. Obrigado. Muito obrigado.